Olá, bem-vindos ao Memórias da União. Hoje temos o prazer de receber o colega Ortilo Antônio, um dos magos do fotojornalismo paraibano, que tem muita história com a União, porque ele trabalhou aqui desde 1977, 76 por aí, até há poucos dias, quando ele se aposentou. Então os senhores imaginam o que é que ele tem para contar. Mas eu vou começar essa conversa perguntando a Ortilo o que foi que trouxe ele para a União, como é que ele chegou aqui? Luiz Carlos, eu entrei na União por acaso, na época, em 1977, quando o ex-companheiro Antônio Davi Diniz, que também é um grande fotógrafo, que é um grande profissional na época, já tinha trabalhado pelo Jornal Norte e estava na União. Quando deu uma vaga, surgiu uma vaga de fotógrafo na União. Na época, ele me chamou. Quem era o editor? Quem era o diretor? O editor na época era Aguinaldo Almeida, o chefe de reportagem Frutuoso Chaves, secretário de redação tinha Arlindo Almeida, né? Era Arlindo ou era Feitosa? Era Arlindo. Era Arlindo já? Era Arlindo. Bom. E o presidente. E os companheiros, hein? O presidente. Zé Souto? E o Zé Moraes de Souto. Zé Moraes de Souto. Zé Moraes de Souto, né? Foi quem assinou minha carteira na União, né? Na época. Passei por uma fase de experiência por 90 dias, né? Era o teste que naquele tempo a União era profissional, assim, era seletista, né? Regime CLT, era a União Companhia Editora. Tá? Então todo mundo que entrasse aqui na era regime CLT, carteira assinada, até o governo de Wilson Braga, né? Quando houve aquela transformação, né? Foi que passou a União, e a União Companhia Editora para a União Imprensa Editora, né? Superintendência de Imprensa e Editora. Superintendência de Imprensa e Editora, né? Que até agora a EPC, governo, né? A EPC, né? O governo de José Verde que transformou a União a empresa, né? A empresa Paraibana de Comunicação. Que une a União e a Tabajara, né? Que une a União e a Tabajara. Mas você entrou como fotógrafo mesmo, você já veio como profissional de fotografia? Eu já trabalhava com fotografia já desde os 12 anos de idade que eu comecei, né? Entrei na União com 17 anos, né? Entrei na União com 17 anos, né? Com cara de menino ainda, né? Essa é a verdade. E como na época as fotos era sistema analógico, né? Que a gente fotografava e tinha que fazer laboratório, revelar as fotos, né? E imprimir no papel, né? Imprimir no papel, né? E esse trabalho, né, realmente eu fazia muito bem, que quando eu comecei a trabalhar com fotografia, trabalhei no Foto Urso, Nuca Fotografia, Foto Proaps, né? Então, laboratório eu já fazia muito bem, né? E vim para a União na época, a convite de Davi, né? Davi estava encarregado de procurar um fotógrafo bom para a União, tal, e fui chamado por ele. Mas tu conhecia Davi de onde? Não conhecia Davi. Não conhecia? Por acaso me encontrei com ele na antiga Casa dos Fotógrafos, na Galeria Augusto dos Anjos. Sim, João Salvino. Lá em Salvino, né? Casa dos Fotógrafos, foi. Mas rapaz, e conheceu ele lá assim, foi? Porque ele foi falar com o Salvino para... Atrás de um fotógrafo. Aí Salvino disse, pronto. E eu ia saindo, quando o Salvino me chamou, Ortilo, vem aqui. Disse, pronto, tá aqui um fotógrafo bom. Menino novinho, tal, mas é um bom profissional. Pode levar ele para lá que você não vai se decepcionar, não. Tá aí. E assim ele me trouxe, me apresentou aqui a Frutuoso Chaves, que era o chefe de reportagem, né? Já aqui no distrito, né? Não. Não? Lá no centro? No centro, em cima do cartório Garibaldo, na época. Na 1917. Na 1917, né? E lá foi quando eu comecei. Foi... Na época, eu lembro ainda do quadro de jornalista de alguns companheiros que trabalhavam com a gente lá. Na época, quando eu entrei, tinha na época Frutuoso Chaves como chefe de reportagem e o Wellington Farias, né? Certo. Como repórter. Chico Pinto, Sabatella Lucena, Edmilson Lucena, Paulo Santos. A primeira foto que eu tirei, a matéria foi de Paulo Santos. Foi? O que foi? No antigo prédio do Impase.
uma entrevista lá. Até hoje, quando eu me encontro com Frutuoso, a gente fica rindo, né? Porque eu querendo que o cara posasse para mim e tal, eu tentando fazer foto dele posar de todo jeito, e era justamente o contrário a foto, né? O inverso, né? Não podia posar. O importante é o flagrante, né? Mas ninguém me deu essa experiência, e eu era fotógrafo de estúdio antes e tal. De tudo, né? Era, então. Perfeito. Isso, aí quando foi no outro dia que eu cheguei, aí eu vi a coleção, eu vi a foto do jornal, e Frutuoso chegou para mim e falou: Tilo, sua foto saiu, você viu? Eu digo, vi. Ficou boa? Eu digo, para mim ficou. Ele disse que uma boa porcaria. Foi. Daí eu fiquei assim sem entender, eu digo, como assim? Não estou entendendo. Ele disse, porque pega aquela coleção de jornal ali, olha. Aí tem jornal Folha de São Paulo, Jornal de Comércio, Jornal do Brasil, Norte Correio União, tem tudo ali. Pegue e vá dar uma olhada, que você vai ver o que é fotojornalismo, tá certo? E isso eu fiz, fui olhando direitinho e tal. Você vai ver que você não vai ver foto posada, tá? E isso é o forte da fotojornalismo, é isso aí. Porque Frutuoso tinha um lado, ele dava um patai em você, mas ele me ensinava. Todo mundo tem essa referência dele, né? Eu vi muitas vezes Frutuoso, os colegas de redação aí, redigiu o texto, na antiga máquina de telegrafia na época, né? E quando o cara entregava assim, que ele olhava assim, ele dizia, tá infame, amassava e já jogava. tá uma boa, aí pronto, completava. Rapaz, tem muita gente que aí ele fazia assim e jogava. Passou, só que ele dava dica para o repórter. Como era que era para fazer. Como era que fazer a matéria. Então, para o fotógrafo, ele fazia isso também. Ele dá um patrão em você muito, mas... E assim, ao longo do tempo, eu fui trabalhando, né? E a União, a redação mudou-se para vários cantos no centro da cidade, né? Vários locais no centro. Vários locais, né? Foi ali em Jaguaribe, foi na João Amorim, por trás de Bom Preço. Por trás de Bom Preço. Onde nós trabalhamos juntos, né? Foi, exatamente. Eu comecei lá. Isso. Foi na Rua do Jambeiro. Isso. Onde o antigo prédio da Saelpa, na Biblioteca Pública. Na Biblioteca Pública, no antigo prédio da Saelpa. Em cima do cartório Garibaldo, como você se referiu. Foi, cartório Garibaldo, em cima do cartório Garibaldo. Era um escritóriozinho e tal, não é uma redação grande, mas... Né? E naquela época a gente fotografava lá e à noite, quando dava 6 horas, que o repórter redigia a matéria, tudo que entregava Frutuoso, pegava aquilo ali, botava no envelope e vinha para aqui, para a redação. E a gente descia para revelar as fotos. Vocês vinham revelar aqui? O laboratório ficava no distrito? Aqui, onde essa porta de frente aqui ia sair da redação, o laboratório. Porque quando eu comecei, o laboratório já era na João Amorim. Eu pensei que na 1917 também tinha o laboratório. Não, a gente tinha que revelar aqui à noite. E era? Era, isso aí se estendia até meia-noite, 11 horas da noite, depende do número de fotografia que a gente tinha para fazer. Todo mundo indo embora dentro daquela Kombi. Isso, nas quarta-feiras, futebol no Almedão, a gente fazia, quando saía daqui era meia-noite, 11h30 da noite, meia-noite e meia, né? Tinha, a gente passava por esses apoios. Além de Davi, que foi quem lhe contratou, né? Quem lhe apresentou a direção do jornal e avalizou a sua contratação, quem era mais que compunha um time de fotógrafos da União naquela época? Naquela época, a gente logo depois, em seguida, chegou Arnóbio de Souza Costa. Arnóbio, o baixinho. Isso, que tinha trabalhado na televisão. Ele era câmara, né? Antiga Rede Tupi, né? Foi da assessoria de imprensa do ex-ministro Mário Andreasa, na época. E chegou aqui em João Pessoa, né? E entrou para fazer... operar como operador de radiofoto, né? Radiofoto, né? E também, como fotógrafo também, tá? Na realidade, Arnaldo não entendia de fotografia, não. Eu e Davi, quem botou ele foi quem? No caminho, né? Depois surgiu Hernani Gomes, Hernani Gomes. Que também se tornou cinegrafista, né? Foi. Passou um bom tempo trabalhando pela TV Cabranca como cinegrafista. Foi quando a TV Cabranca entrou no ar e fez o teste, passou e foi trabalhar lá. E ao longo dos tempos, né? Trabalhou com a gente aqui, o Helder Pinto, né?
O Maguinho. E passou outros companheiros também, né? Teve Augusto Pessoa. Teve Augusto Pessoa, teve Branco Lucena, teve... Marco Russo, sim, nosso companheiro Marco Russo, Evandro, que até hoje está aí, né? Evandro Pereira. Isso, Evandro Pereira. Teve um também que... Teve um, rapaz, que eu esqueci o nome dele. É Bolo Fofo. Sim, Bolo Fofo. Bolo Fofo, um carnaval aí. Botaram Bolo Fofo para fazer a cobertura de carnaval, que naquela época a União botava 2 equipes para fotografar na rua, fazer o carnaval, não era? Era 2 carros de reportagem, era 2 equipes. E Bolo Fofo, eu fiquei fora dessa vez, né? Bem tranquilo. E botaram o Bolo Fofo no meu lugar e Bolo Fofo lá. O que aconteceu? Bolo Fofo foi para Jacumã, tomou uns pilecos, por lá mesmo ficou e nem apareceu para sair na reportagem. Essa é a verdade. Com as fotos para a reportagem. E eu em casa sabendo que não ia trabalhar, carnaval, comecei tomando uns brilhantes em casa e tudo, tá? Quando eu estava melado que só, chegou o carro de reportagem lá em casa. Sei. Então, vai ter aqui. Companheiro, bora companheiro trabalhar? Aí eu disse, rapaz... Eu estou de folga. Não, rapaz, eu não estou escalado para trabalhar não, mas o problema não é esse. O problema é que Bolo Fofo desapareceu pro lado de Jacumã e não apareceu até agora. Foi bem ligado que deu o recado. E o cheque está com ele, que batia logo o cheque adiantado das diárias, né? 4 diárias que a gente recebia. Aí o cheque está com ele, quando terminar tudo, ele vai passar o cheque para tu e pronto. Aí tá beleza. Eu digo, mas rapaz, de lascar o melado só, eu já tinha bebido mesmo, tá? Né? À vontade, não tá escalado para trabalhar, né? Aí saí melado com a turma para trabalhar e foi bom demais. Foi, né? Mas, Ortilo, me diz uma coisa. Sempre depois que você entrou na União, o jornalismo passou a ser o mais importante, né? Porque você também tinha uma carreira de fotógrafo profissional, de eventos, casamento, formatura, aniversário, tudo. Mas aí o jornalismo passou a ser determinante. E essa parte ficou para trás, né? Essa parte aí ficou para trás. Eu me tornei como... eu me dediquei mesmo, até porque eu queria trabalhar na União mesmo. Foi meu primeiro emprego, carteira assinada, né? E eu tinha que me esforçar para me adequar como era fotojornalismo, para mim continuar. E aí foi de onde... Teve alguma dificuldade ou você, depois da bronca de Frutuoso, não, depois do patrão de Frutuoso, como você diz? Não teve não, porque eu não sei se é porque você nasce com aquele nome para aqui e você pega rápido, não é isso? Então, alguns colegas também, né, também davam alguma dica e tal, e foi indo. Davi, um grande professor também, Davi, com aquela tranquilidade. Grande profissional, tudo tal. E a gente foi tocando. O teste que eu fiz, com 90 dias, ia completar 90 dias, a Souto chamou eu e Davi. E perguntou, Davi, o rapaz aí, eu já posso contratar ele? Aí Davi disse, José Souto, só falta ele fazer esporte. Que até agora ele não foi para o campo. Então, isso era na sexta-feira. Esse jogo, final de semana, eu levei para o campo, para ele fazer a cobertura no campo. E segunda-feira você me diz, aí, para me contratar ele. José Souto não era de muita conversa não. O que era certo, o que era errado. Pronto. Era. Aí eu disse, aí Davi disse, Ortilo, vamos para o campo comigo no domingo. Aí eu fui com ele. Davi, naquela época, tinha uma máquina 35mm e tinha uma máquina 6x6 na época. Aquela máquina... Rolleiflex. Não, era o quê? Era uma Yashica Martin na época. Yashica. Mas era o mesmo modelo da Rolleiflex. Certo. Então, Davi, mala, né? Entregou aquela máquinazinha ali e ele ficou com a melhor 35mm, com a tela objetiva 300mm que tinha. Eita. Que ia buscar o jogador lá atrás em cima e eu com a máquinazinha simples, sem poder me aproximar porque... da linha e tal. Aí fiquei, né? De rapaz, me lasquei com esse negócio. Como é que eu levar as fotos boas para o homem aprovar? Mas fiz, né? Quando a gente chega do campo, Aguinaldo Almeida, que era o editor que estava, chegou para Davi. Sim, aí chegamos do campo, quando nós chegamos do campo, aí Davi foi lá só, deixei levar lá logo dele, né? E eu só olhando, né? Do lado de olho, ele fazendo as fotos, copiando as fotos dele e olhando. Quando terminou tudo, ele disse, entregou a Aguinaldo, né? E foi embora. E Aguinaldo, para fechar a redação, doido para ir embora e tal. Aí eu fui lá.
olhei assim, a foto mirou assim. Eu estava vendo a foto que ele estava copiando, né? Certo. Só que Davi deixou o filme dele lá no ampliador. Certo. Penduradozinho? Pendurado lá, né? Aí eu fui olhando assim e ele, peraí, eu não vou nem revelar os filmes não, porque a foto do rapaz aí está muito boa, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar umas copiadas aqui, das fotos que ele não fez, algumas fotos que ele não fez, passou por cima e vou entregar para ir embora. E assim eu fiz, né? Eu copiei algumas fotos do filme dele mesmo, que ficou lá. Tinha batido 2 filmes, né? E eu copiei as fotos que ele não tinha copiado e entreguei para Aguinaldo. E Aguinaldo olhou assim e disse, as fotos estão boas. Mas eu já usei a de Davi, beleza. Valeu, até amanhã e tal, beleza. Fui embora, né? Aí, quando foi na segunda-feira, o assessor disse, e aí, Davi? Ele ficou tudo certo na segunda-feira, ele chega lá e... Seu Zé Souto, o menino é bonzinho, realmente ele é um bom profissional, ele fez as fotos, ficou muito boa. Mas tudo bem, traga a sua carteira para assinar. Pronto. E aí começou a história oficial com a União. Isso. Mas você contou aí que já tinha sido testado nas editorias e tal, e depois foi para o esporte, que era o que faltava. Era o que faltava. Depois você você gostou de alguma editoria específica? Você, por exemplo, gostava de ir para o campo para ir fazer matérias na zona rural? Você gostava de fazer esporte? Você gostou de fazer política? Eu gostava muito de viajar. A gente viajava muito, fazia muita matéria especial, acompanhado do companheiro Hilton Gouveia na época. Hilton Gouveia. Carlão Cavalcante. Nosso companheiro saudoso aí, Cardoso Filho também. Cardoso Filho. Carlos Vieira, também fizemos algumas viagens com Carlos Vieira, né? E também com os outros companheiros lá atrás, também como o Elton Farias, a gente viajamos muito. Sebastião Lucena, nós viajamos muito. Francisco Pinto, a gente viajou muito. Pinto. Certo? E assim foi o dia a dia da gente. Trabalhei com muita gente boa. Sabia fazer jornalismo, né? Sabia fazer jornalismo, sabia respeitar o colega, sabia dar uma dica ao colega, porque muitas vezes você está fotografando, você não está vendo um lance tão importante e às vezes o repórter está vendo. Está vendo aquele lance e dá um toque para você. Ó, filho. Aí quando você olha assim, pô, que foto legal, você faz. Isso aí acontece, né? E isso é bom que o companheiro que está escrevendo a matéria ali, muitas vezes você está naquela tensão, fazendo aquelas fotos e passa despercebido uma foto tão legal que está acontecendo, um detalhe, por exemplo, que você não vê, e às vezes é uma foto muito boa e o companheiro dá uma dica e muitas vezes você faz uma foto legal, coisa que você nem... É porque todo mundo percebe, né? Nem todo mundo percebe, ou então às vezes você está focado num determinado ângulo da reportagem e o repórter está em outro, então não custa nada. Isso. Se houver um entendimento, ganha todo mundo, inclusive o leitor, né? Com certeza. Isso aí é muito importante você ter um bom relacionamento com os seus companheiros de trabalho. E você sempre teve, né? Eu sempre tive, até hoje eu desconheço qualquer companheiro que passou aqui pela União para falar mal de minha pessoa, eu acho que não. Porque eu conheço pessoas que ao contrário, que reconheceu o trabalho que eu fiz. Por exemplo, quando houve a greve de ônibus aqui em João Pessoa, e foi em 1988. Certo? Foi em 1988. Foi quando foi criada a Cetusa, eu pesquisei isso aí. Quando houve essa greve de ônibus, e o que aconteceu? Quando houve essa greve de ônibus, quem estava fazendo a matéria comigo era Francisco Pinto. Me lembro como fosse hoje. Quando foi determinado o percentual X para os motoristas que eles não aceitaram, aí a cidade já estava parada, porque já não tinha mais ônibus, e fizeram um piquete ali no Mercado Central, em frente ao antigo amarelão do Mercado Central. O que aconteceu? Chico Pinto estava me acompanhando, e foi quando o ex-policial Moacir, acompanhado do delegado, algemaram um motorista da empresa Etu na época e iam levar ele preso. Foi quando os colegas disseram, rapaz, como é que uma ruma de homem dessa vai deixar a polícia levar 2 colegas nossos? Não vai não. Aí foi quando
eles partiram para cima para tirar, não deixar os dois motoristas algemados. Aí partiram para cima dos policiais e tal, e naquele pega para capar, o Moacir deu um murro no motorista Hulk, que era da empresa Etu. E o Moacir sacou a arma e atirou a queima-roupa. E eu estava com uma lente muito pequena, até 8 de peixe a lente, só fotografava bem de cima. Eu tinha que ficar em cima fotografando aquilo ali, e o policial disparou nos tiros. Foi entre 3 ou 4 tiros na época. E nesse pega para capar em cima, Chico Pinto correu, ficou do outro lado. Sai daí, ó, tiro, sai daí, ó, tiro, sai daí, mas na época, eu sei lá, eu não saí não, eu fiquei em cima fotografando, pá. Resultado, quando chegou na redação, Lena Guimarães, que era chefe de reportagem na época, Lena Guimarães, ligou para o governador e disse para ele que tinha o registro feito pelo fotógrafo da União do policial atirando a queima-roupa no motorista da Etu. E o governador, saudoso governador, Tarcísio Buriti, falou assim, mas não vamos botar essa matéria desse, mas a imprensa nacional estava acompanhando, que era a antiga NETV do Recife, vinha para aqui fazer essas matérias, né? Na época. Na televisão. Aí ele disse, então bote que o governador está desonerando o policial. Certo? Coloque a matéria e bote logo que o governador desonerou o policial que atirou. Não. E esses dois motoristas algemados já está dentro, e estão levando ele para o carro do policial lá, que era até um filme, não, era um Fiat 147 na época. Eita. Era o carro do delegado, iam levar no carro do delegado. Aí pegaram o motorista, os colegas, botaram no carro e levaram para o grupamento de engenharia. Certo? E lá o general mandou os policiais de lá para tirar as algemas, que era pai de família, não era bandido não. E os policiais civis tiveram que ir lá no grupamento de engenharia, né, para as pessoas, para tirar as algemas dos motoristas. Marcelo, me diz uma coisa, e tu lá no meio de um tiroteio? Foi. Sim, aí o diretor técnico da União, nosso amigo Gonzaga Rodrigues, até o dia ele escreveu uma matéria aqui falando sobre minha pessoa, né, de uma foto que eu tirei de Ricardo Coutinho com João Azevedo, né, e ele citando ele fez uma matéria do dia e ela está aqui. Eu acho que é essa aqui. O velho Ortilo, fotógrafo da União, ainda do meu tempo, ele bem mais moço, recolheu um abraço de Ricardo e João na cerimônia de diplomação, que estragaria a expansividade se aqui e agora o escriba os tratasse como as honras do cerimonial e os títulos devidos. Nada de governador que sai ou de governador que entra. Está aqui um artigo de Gonzaga Rodrigues, citando Ortilo, é de 2/1/2019. Mas então, conta a história, vai lá. Gonzaga Rodrigues cheguei no outro dia aqui na União, bem tranquilo e tal, aí Gonzaga disse, Ortilo, vem aqui no meu gabinete. Aí eu fui, né? Cheguei lá, ele disse... Isso voltando à história da greve do motorista. Da greve do motorista. Ele disse, Ortilo, vou lhe dar uma recompensa porque você foi um grande profissional. Você se arriscou e a União hoje é destaque, né? Em nacional, até que a Globo deu em edição nacional mostrou a página da União mostrando a foto de Moacir atirando no motorista queima-roupa. Você vá no departamento pessoal que lá tem um negócio para você, tá? Em agradecimento ao seu profissionalismo. Isso. Aí eu disse, tá bom, Gonzaga, eu lhe agradeço. Ele reconheceu, Gonzaga. E para minha surpresa, quando eu cheguei no departamento pessoal, tinha um cheque no valor do meu salário. Extra. Eita, olha só. Tem um cheque no valor do meu salário,
E eu fiquei assim, sem esperar, né? Digo, eita, Sem saber o que eu é. me dei bem, Rapaz. Estava sem esperar, né? Ué? Recebi 2 salários no mês, não é férias, não é licença, não é nada. E é bom demais. Agradeci a ele, né? E graças a Deus, cheguei aos 47 anos na União, né? Fazendo esse trabalho. E como eu já disse no começo, teve muitos bons profissionais que trabalhou. Eu também tive a oportunidade de fotografar de 1977 para cá quase todos os presidentes da República que passou pelo Brasil. Eu fotografei João Figueiredo quando veio inaugurar o Valentino Figueiredo. O conjunto, né? Que é o nome da mãe dele, Valentino né? Figueiredo, inclusive teve é porque eu não tenho mais essa foto. Mas tem um lance interessante. O cordão de isolamento, aí o batedor da Polícia Rodoviária Federal, né? Quando chegou perto do palanque, eu já estava em cima do palanque. Quando o cara se enrolou na corda de isolamento e caiu, pega para danado. Eu cheguei a fazer essa foto. Só que a União não botou, né? Mas aí conta, você fez João Figueiredo, fez... João Figueiredo, fiz Ernesto Geisel, quando veio inaugurar a Avenida José Américo de Almeida. Certo. A Popular Beira Rio. A Popular Beira Rio, né? Fotografei Fernando Collor de Mello também. Fernando Collor de Mello. Isso. Fotografei Fernando Henrique Cardoso, veio inaugurar o Canal da Redenção. O crachá para poder credenciado, né? Isso, para poder cobrir o credenciamento para cobrir a cerimônia. Senão você não chega perto do presidente de jeito nenhum. Tá? Fotografei Lula, né, que veio inaugurar o trecho da BR-230 aqui, entre João Pessoa e Campina Grande. Certo. E fotografei. Agora, Dilma Rousseff eu só fiz depois que ela já estava fora do governo. Certo. Como presidente, você não fotografou? E fiz muitas coberturas também de pessoas importantes, políticos importantes, como Leonel Brizola, né? Que veio aqui a Paraíba várias vezes. Ulisses Guimarães também deve ter tido, né? Ulisses Guimarães. José Sarney, fotografei também ele em Guarabira. Em Guarabira foi. José Sarney e Leonel Brizola, né, que veio. E fotografei Tancredo Neves. Tancredo Neves, rapaz. No prédio da Sudene, no Recife. Ah, fotografei lá, ele era pré-candidato à presidente da República. Ele foi candidato. Cobri várias reuniões de governadores lá no prédio da Sudene, lá no Recife. Dessas histórias com o presidente da República, você gostou mais de fotografar quem? Ou todos eles eram a mesma dificuldade, porque exigiam credenciamento e o repórter ficava a uma certa distância? Como é? Todos eles tinham essa burocracia, como tem até hoje, né? Se viu... Questão de segurança, né? Se vir um presidente da República aqui em João Pessoa, na Paraíba, onde você estiver, qualquer fotógrafo, se ele não tiver com credenciamento, não chega perto não. E você sabe disso. Com credenciamento já não chega muito perto? Já não chega muito perto, a barreira já é muito grande, fica muito difícil para o fotógrafo chegar e trazer uma boa imagem. Até porque os companheiros da televisão, os câmeras, com um equipamento muito grande, tira a visão da gente. E eu que não sou muito alto, né? Tem essa desvantagem aí E naquela época os equipamentos não ajudavam, como por exemplo, essa máquina aí, ela tem um visor esportivo, você faz isso por cima, você consegue fazer algumas imagens. Então, naquela época não tinha. Era aqui no olho direto aqui. E era direto, certo? Você. Era o que o olho via, né? Era. E outra coisa. Tinha outra. Naquela época, os fotógrafos trabalhavam, tudo que essa máquina hoje faz automaticamente, você tinha que fazer manual e não podia errar. Era foco, abertura, a velocidade. ISO, não sei o quê. Os filmes que a gente usava aqui era 400 asas, que o comprador da União só faltava chorar, porque era mais caro, mas se a gente usasse o filme de 100 asas, aqui mesmo não tinha como fazer, mesmo com essa iluminação que está aqui, não dava para fazer, não gravava nada, não adiantava você fotografar. Então você tinha que usar o filme de 400 asas, e futebol a gente chegava a alterar até 3.200 asas o filme. Na revelação, a gente chegava a alterar até 3.200 asas
para ver se chegava uma imagem do jogador correndo. Já pensou? Tem que Quer dizer, truques da fotografia a serviço do jornalismo, né? Isso. A gente tem que fazer isso. E se você revelasse o filme normal, não saía nada. Já chegou a perder alguma coisa assim, ó, aquele que tu ficou furioso assim, mas rapaz, perdi essa foto. Rapaz, por causa de revelação de alguma coisa desse tipo? Eu só fiquei nervoso uma vez com um trabalho que eu fiz com o Hilton Gouveia, na gestão de Nelson Coelho, que eles indo a gente para fazer um documentário de todas as barragens da Paraíba, do estado. São 126 barragens. A gente vem em casa, e eu fui salvar essas fotos em casa e eu pensei que tinha deletado tudinho, a viagem da gente de 15 dias já. Eu não acredito não, mas não tinha deletado. Mas aí foi pesado. Foi quando estava tentando salvar as fotos e na minha cabeça eu tinha deletado. E pronto, perdi o trabalho todinho, de 15 dias eu viajando com o Hilton Gouveia. Que é um inquieto, né? Tudo. Na realidade foram 30 dias esse trabalho que a gente fez. E esse trabalho aí a gente estava na metade. Foi quando a gente veio em casa, tal, passou o final de semana com a família, tal, digo, vou salvar logo esse material em casa. Aí fui salvar e ia dando mais não. Mas aí você já está falando na época digital, salvava. Eu estou falando na época que você revelava fotos no laboratório para sair no mesmo dia. Não, aí era um trabalho que a gente fazia e se você vacilar, você perdia, muito fácil. Porque o filme não podia ver luz de qualidade nenhuma. E o papel também, só que o papel você tinha mais papel, tinha uma caixa de papel, mas aí o filme não perdeu, né? Perdeu. E muitas vezes acontecia de você, no rebobinar do filme, às vezes, né, se você tivesse assim, preocupado, tal, é arriscado você naquela troca de filme, você perder o material todo. Abrir a máquina antes de rebobinar completamente, né? Tinha delas que já rebobinava automático, né? Às vezes travava a bobina também, tal. Quando você abria, perdia. Tinha que abrir no laboratório, né? Tinha que abrir no laboratório, você estava na rua, não tinha como. Era complicado o negócio, entendeu? Questão de laboratório também. E tem um lance importante, agora que eu me lembrei. Eu trabalhando no jornal O Momento, com o antigo, não sei se você conhecia um fotógrafo, nome de Lucrécio. Conhecia um gordinho. E Walter Santos foi para o jornal O Momento e me chamou para lá. Aliás, quem me chamou foi Leonardo Guedes, saiu daqui e me levou para lá, para o Momento. E um determinado dia, era a decisão de Auto Esporte em Botafogo, e Walter Santos estava como editor e me chamou, Saltiro, articula aí com o Lucrécio e o final de Djalma Góes, lembra de Góes? Djalma Góes. Eu sou o melhor. Ele tinha essa vaidade, né? Aí ele disse, eu disse, então Lucrécio, vamos, disse, olha, leve o gordinho aí para fazer, mas eu quero uma foto boa para a primeira página, que o Walter Santos é torcedor do Auto Esporte, né? Fanático mesmo na época, não sei se ainda era, se ainda é, mas na época ele era. Eu quero uma foto boa, principalmente se o Auto Esporte tem o gol, viu? Quero uma foto boa aqui que é para abrir a página. Vou diagramar a página aqui e vai ficar pronta, tá? Só esperando a foto. Meu amigo, o que aconteceu? Aí eu levei o Lucrécio. Fiz tudo certinho. Digo, olha, Lucrécio, eu vou ficar aqui na trave do Botafogo, porque se ele fizer um gol no Auto Esporte, eu pego. E você vai... Não, aliás, fica o contrário. Eu vou ficar na porta do Auto Esporte. Do Auto Esporte. Do Auto Esporte, porque se o Botafogo fizer um gol no Auto Esporte, eu pego. Que era a foto que o Walter queria mesmo, se o Auto Esporte fizesse um gol, né? Tudo bem. Aí você fica na outra barra. Quando terminar o primeiro tempo, você vai na frente revelando as fotos, revelando os filmes lá, e eu pego e fico para fazer o segundo tempo, para garantir, tá certo? Beleza. Rapaz, no primeiro tempo, gol do Botafogo. Eu não sei se ele pegou, né? Eu sei, gol do Auto Esporte eu peguei. Né? Saiu um gol do Auto Esporte, primeiro tempo. Aí terminou o primeiro tempo, eu disse, fala o seguinte, pronto, como a gente combinou, tu vai na frente, o carro te deixa e volta para me pegar. Enquanto isso, eu vou fazer o começo do segundo tempo. Certo? Aí tu já vai revelando os filmes aí, o meu, o teu lá, quando eu chegar já está bem caminho andado. Já tá, sabe assim, pronto. Aí ele vai embora, tranquilo, né? Meu amigo, não prestou não. Até que começou o segundo tempo, nada de sair mais nenhum gol.
não saiu mais nem a pau. Quando faltava 15 minutos para terminar, eu digo, o carro já está lá fora já, deu tempo de deixar ele lá e voltar, né? Aí eu saí, quando eu entro no túnel, aí só a bancada. Tomara que não tenha sido gol de esporte, e não foi. Foi gol do esporte? Foi. E tu perdeu? Perdi. Aí depois, não, amor, aí eu fiz a foto, no meu tempo eu fiz, tá bom. Do gol, né? Quando eu cheguei lá, tava Lucrécio, pai, tava da coisa desse papel branco, aperreado. Volta essa foto, bora, cadê as fotos, cadê as fotos, cadê as fotos? Cadê as fotos? Nada, nada. Puta merda, e agora? Sim, eu sem saber de nada. Quando eu cheguei lá, tava Lucrécio. Rapaz, pelo amor de Deus, o que foi que houve? Disse, olha, rapaz, esse filme foi comprado, não presta não. Olha como ficou. Ele tinha o revelador e o fixador. Ele nervoso. Se é dele colocar o revelador para revelar os filmes, colocou o fixador, ao contrário, é o que trava. Eita. É o que... É você que quando revelar no fixador, se você está no fixador, o filme ficava como se tivesse virgem, não tinha batido. Não saía daqui. Apagava tudo. Era, não revelava. Entendeu agora? Ele aparecia a imagem como filme vídeo mesmo. Certo. Por quê? Fixou. Porque ele não revelou, só fez fixar. É. Aí parou a imagem ali, parou ali, né? Não se tivesse. Que o fixador era justamente para parar a revelação do filme. Certo? Certo. A revelação do filme. Começava a revelação, mas chegava no ponto certo o fixador. Justamente. Ele levou, só dele colocar o revelador no tanque, colocou o fixador. Entendeu? Trocou. Aí quando eu cheguei, ele estava doidinho, branquinho. Rapaz, pelo amor de Deus, olha, eu não sei não, pai. Minha filhinha nasceu agora, eu perdi o emprego. O seu fato vai me botar para a rua, vai me botar para fora, não sei o quê. Eu digo, tenha paciência, vai, tenha calma. Ele disse, não, mãe. Eu digo, puta merda. Aí eu entrei, aí o Walter foi lá dizendo, Walter, desenrola lá. Eu digo, não, vou desenrolar agora. Quando eu cheguei lá, essa situação. Eu digo, e agora, meu Deus? E agora, e agora, e agora? Aí eu, pronto, fiquei aperreado, eu liguei para Davi. Davi estava fazendo essa cobertura também. Digo, Davi, tinha estar na União, eu estou. Eu disse, rapaz, eu estou indo aí agora para tu me salvar com uma foto aí. Que era ali no prédio da Saelpa. Dali por um momento não era muito longe, né? Era não. Aí eu saí correndo, velho. A pé. Sim. Ei. Digo, Davi, segura aí para mim, vê se desenrola uma foto aí que tu fez aí para salvar aqui a página do momento aqui. Que volta e... Chega aí, eu te explico o que aconteceu aí. Aí, Davi separou uma foto lá, né? Disse, pronto, leva essa aí, ó. Essas duas aí, sei lá o feito onde ela é. É claro que a melhor ele botou para a União, né? É. Claro, evidentemente, né? E ele pegou um refúgio lá e me deu, foi o que salvou a página, né? A página, né? Aí foi quando eu fui falar para Walter, né? O que aconteceu, né? E Walter aperreado, ele tenha calma, e o Lucrécio pegou, desapareceu, foi embora. Aí amanhã a gente conversa, fiquei lá, vai, e resumo, quem salvou a página foi uma foto de Davi, de refúgio, claro, né? Refúgio, as fotos dele. As fotos dele botou para a União, né? O velho companheirismo entre os profissionais, né? Foi que me salvou, não vou mentir, vai acontecer isso. E quando foi no outro dia, eu cheguei e disse, vou botar ele e Góis, que nenhum dos dois presta, para fora. Eita, Walter. Foi. Aí eu fui, aí Toninho Costa? de Sortilo. Eu já falei com o Walter, mas Walter quer demitir todos os dias. Pai, fala o seguinte, vamos conversar com ele. Aí cheguei lá, foi isso, digo, rapaz, o gordinho aí, rapaz, A filha dele. tá com uma filhinha novinha e tal, desempregado agora, cara, é muito ruim pra ele, cara, faz isso não, cara. Desenrola aí, eu sei, foi isso uma zebra, ele ficou nervoso e tal. Aí muita responsabilidade que ele sentiu, aí aconteceu essa zebra aí, ele disse, mas isso não pode acontecer mais não, aí passou a raiva já, né? Em resumo, ele não demitiu nenhum dos dois. E você gostava mesmo era dessas fotografias assim, de açude, de campo, de barragem? Isso é um lajeirão de pedra, né? Sei. Isso é na cidade de Juru, no município de Juru, isso aí. Né? Eu acho que tem ali atrás. Tem? Lajedo de Cima, em Juru. Em Juru. É isso? Fica tão perto do céu que dizem ser o poço que Deus bebe água. É verdade. Aqui, ó, uma foto. Essa daqui é o quê? Rapaz, eu fui interessante, eu fui passando e quando eu olho essa foto aí,
água dessa cor, como é possível um negócio desse? Lago Rubro, em Tenório. Tenório, é. E achei muito interessante também essa foto aqui, ó. As crianças indo para o colégio, né? É. Canoa. O açude do Piranha, em Ibiara. Em Ibiara. Tendo que atravessar o açude de canoa. Isso. Aí a velha foto tradicional do campo, tem né? essa aqui, que foi publicada, deve ser essa aqui, né? Foi publicada essa aqui, ó. Carro de boi trabalhando. Isso. Essa daqui foi Santana dos Garrotes. Santana dos Garrotes. Então, isso era alguns documentos, assim que eu fazia, né? Fácil, que você encontrou fácil, né, rapaz? Isso. Tem algum detalhe aqui. Isso aqui foi uma chuva? Não, isso foi um acidente que aconteceu ali naquela rua ali. Quem sai de Rangel descendo, é 4 de outubro aquele? Aquela ladeira, né? É, aquela ladeira ali. É, que sai na 24 de maio. Isso aí, Jaguaribe. É. Isso aí. Dessa ladeira do Vajão, aí tem a ponte. Isso. O carro caiu lá e o cara tentou impedir que você tirasse a foto. Foi, e aconteceu o pior, né? A gente se agarrou e lá vai e tal. E a foto saiu, né? Isso era um problema de infidelidade, né? E eu não sabia, né? Era um problema, isso era infidelidade. A mulher tinha saído do trevo com o cara, essa é a verdade. É, né? Eita, isso aí caiu ali dentro. Aí o cara, quando viu fotografar, a mulher ficou doida. Esse foi o único incidente que você teve na carreira com. Não. Pra tirar foto? Não, eu já fiquei detido no Ponto de Cabedelo. Eu já fiquei detido na Polícia Federal. Eu já fiquei detido na Central de Polícia. Eu no auge da profissão. Na Central de Polícia foi o caso Luziano, que é um crime do canavial nos anos 70, lembra aqui? Muito badalado na época. E a menina que estava com se não me engano, era o Fernando, né? O cara daquela gráfica que tem ali. Sei quem é. Em frente Eu sei quem é, rapaz. Chamado de Fernando Judeu. Fernando Judeu, né? Que esse cara foi morto, né? Ele chegou a ser ouvido ainda pelo delegado, ele no leito do hospital. E foi a Luziana, né? Que foi morta na época. E essa pessoa que estava com ela tinha casa as duas e tal. E a menina foi encontrada dentro do canavial, amarrada assim para trás. Aqui eu fui lá no local, fotografei ela com a mão para trás aqui, assim aqui. E o Fernando quase morre, né? E a parceira dela escapou. E um dia chegou na central de polícia e o delegado na época, o Dr. Marcos Omo, que era o delegado de homicídio na época, viu que ela caiu em contrariedade e prendeu ela na hora. Nisso, eu vou chegando, eu faço as fotos dela, aí a gente vai chegando na central de polícia, e acompanhado de Zé de Souza, na época, o repórter policial da União. Zé de Souza. Já sentou aí nessa cadeira e contou as histórias dele. Acompanhado de Zé de Souza, que era Zé de Souza e Anacleto Reinaldo, né? Os dois repórteres policiais da época. E quando eu vejo ela descendo na escada, a tia dela que estava com ela, grávida, se acabando lá, chorando tudo. Quando eu fotografei a menina, a mulher partiu para cima de mim, a tia dela, quebrando máquina, flash, aquele flash que a gente usava aqui, os flash grandes, tal, de bateria. Partiu para cima de mim, tome cacete para cima, eu só me livrando e o cacete comendo. Eu não podia tocar na mulher, a mulher estava na barriga, estava com uns 8 meses de gravidez. E quebrou a máquina da União mesmo, né? E só não quebrou porque eu saí. E escapou. Quando a gente chega, o delegado disse, você escapou. Enfrentou a mulher grávida aí, o senhor vai ficar detido aqui, pelo um bom tempo aqui, para esclarecer esse negócio direitinho. Eu digo, pronto, agora eu me lasquei. E nessa brincadeirinha eu passei cerca de 2 horas lá, né? E provando que eu não bati nela, e sim estava só defendendo e tal. E depois, quando eu chego no jornal para revelar as fotos, chega o marido dela. Querendo tomar satisfação? Não, para pedir desculpa e implorar para a foto não sair, né? Sei. Aí, na época, Aguinaldo era o editor, na época, Milena Guimarães era chefe de reportagem.
E, em resumo, foi concordado que ele disse que pagava a máquina do jornal, não tinha problema, o conselho da máquina, não sei o quê, ppp, papapá, mas que não deixasse a foto sair, porque tal. Aí o Aguinaldo chegou e disse, não, pode falar com o fotógrafo lá para ele não revelar as fotos. Aí pronto, aí eu fui, não, tudo bem, não tem problema nenhum, não revela. Essa foi uma. A da Polícia Federal foi qual? Polícia Federal foi, eu cheguei lá, eu não estou lembrado qual era o repórter estava comigo, tem passado tantas coisas aqui que toda hora a gente se lembra que é o repórter, né? E quando eu olhei tinha 2 caminhões de lenha presos lá, né? Aí eu olhei assim e digo, oxê, lenha, 2 caminhões, rapaz, esse caminhão está apreendido, aí eu fotografei. Só que o assessor de imprensa viu, né? Aí quando a gente pensa que vai sair, ele disse, olha, você não pode sair daqui agora não. Eu disse, por quê? Disse, porque você fotografou o caminhão aí e você vai ter que se esclarecer com o delegado lá dentro. O delegado disse que é para você sair não. Só que ele está ouvindo um pessoal aí, quando terminar é que vai conversar com você. Vai conversar com você. Ih, rapaz, tá bom. Fiquei lá, né? Olha, come tempo, isso era umas 4 horas da tarde, quando eu ia sair lá era bem 6h30 já. Aí, porque você fotografou o caminhão, tá, não sei o quê, aí eu fui. Não, porque a gente é repórter fotográfico, a gente, quando vê algum lance, a gente fotografar, e ia saber do senhor qual é, porque esse caminhão estava prendido aqui e tal. Mas não podia fotografar sem eu autorizar, não sei o que. Eu disse, não, doutor, mas isso não quer dizer que a foto vai sair, não. Claro, né? Está batendo pino, né? Isso não quer dizer que a foto vai sair. Eu fico como registro, mas não quer dizer que a foto vai sair. É claro que a gente ia conversar com o senhor para saber o motivo da apreensão desse caminhão e tal, e se podia sair a foto. Eu só fiz a foto porque era dia, ia ficar noite, aí ia ficar muito iluminação, aproveitei e fiz logo a foto durante o dia. Mas a gente ia falar com o senhor. Mentira, a gente já ia embora. Né? Aí isso lá, outra vez não faça isso, não sei o que, beleza, tá. Você lembra quem era o delegado, não? Quem era o delegado? Rapaz, lembro não. Lembro não. E no Porto de Cabedelo foi interessante, eu fui com Zé Carlos dos Anjos. Fui com Zé Carlos dos Anjos. Foi Gilberto Lopes. Não, foi com Gilberto Lopes, eu acho. Foi Gilberto Lopes. Lênin Guimarães dá uma pauta, dizendo que tinha chegado um navio em Cabedelo com contrabando de uísque. Certo. E a gente vai. Naquele tempo não tinha tanta burocracia para entrar no Porto de Cabedelo como tem hoje. Era mais livre, tal. A imprensa também tinha acesso e tal. Aí eu cheguei, entrei lá e o repórter Gilberto disse, eu acho que o navio é esse. Aí eu fotografei. Só que tinha um diabo de um guarda lá, por nome de 44, e esse guarda, 44 que é o guarda, o pé dele era desse tamanho, ele caçava 44. O guarda veio, olhou assim e disse, ei, não pode bater foto não sei o que, lá vai, e veio tomar a máquina. Aí? Veio tomar a máquina. O saudoso Edgar Barbosa, o motorista da União, que estava comigo, me lembro. chegou para mim, aí ele veio tomar a máquina e eu segurei, só que o coroa era altão, né? Ele era alto, Aí o coroa chegou para mim e disse, não, vou tomar a máquina, não pode, e deu uma por mim, veio para cima de mim, aí eu passei a máquina para trás aqui, ele segurou, disse, aqui é a máquina do jornal, você não toma não, tá comigo agora, pronto. E aquele negócio todo, aquela confusão. Aí isso agora, aí a diretoria do posto chegou. Levaram a gente para uma sala lá, pai. Quando chegou lá, o cara que humilha a gente, foi Gilberto. Disse assim, senta no chão aí os dois, desse jeito. Rapaz, senta não. Se vocês só vão sair daqui agora quando o capitão dos portos liberar. Aí disse, puta merda. E aí, não, aí lá vai. E Edgar, naquela época, não tinha celular, não tinha nada, Edgar só correndo para a União para avisar que nós dois tinha ficado lá, detido lá, né? Rapaz, esse negócio durou. Isso era mais ou menos, eu acho que umas 10 horas da manhã, eu acho por aí. Quando a gente veio sair, era bem 2 horas da tarde, a gente morrendo de fome, né? E você podia sair até o capitão chegar, ouvir a gente, e esclarecer direitinho, tal, e garantir que a foto não ia sair para poder liberar a gente. Muitos colegas que já partiram, né? E alguns que estão vivos. E alguns que ainda estão aqui, como Sebastião Lucena, como José Nunes. E Ortila. E Ortila Antônio próprio, né? Aqui uma foto de um aniversário da União, que tem muita gente. A foto está longe,
Mas aqui é a personagem interessantíssima. Por exemplo, Naná H6 está aqui, bem novinha, e hoje Naná é a superintendente do jornal. No aniversário da empresa de 84, bem isso. Um bocado de tempo, né? Isso. Portilo, muito obrigado pela sua presença aqui no Memórias da União. Entrevista riquíssima, cheia de detalhes aí desse tempo todo de você como profissional. E a você que nos assiste e nos premia com sua audiência, muito obrigado e até a próxima edição do Memórias da União.